Olá, eu tenho aqui um recado muito especial para você, que acabou de chegar ou que já vem me acompanhando aqui pelas leituras. Bom, eu sou a Sandra Pedroso e aos 51 anos eu decidi que agora era a hora de eu mostrar para as pessoas uma das coisas que eu gosto muito de fazer. E com isso também servir aí a humanidade através da leitura e do incentivo a ela, né? Porque eu acredito que as histórias contadas e deixadas pelos nossos semelhantes nos trouxeram até esse ponto em que a gente se encontra agora. E através das suas histórias, seus nomes e obras ficam imortalizados. E o mais importante, serviram, né, e servirão de caminho para aqueles que vierem a seguir. Quando a gente lê ou ouve uma história que nos toca especialmente, a gente quer logo compartilhar, repartir essa história com alguém. Alguém que a gente gosta muito ou que a gente tem alguma afinidade, não é mesmo? Então, assim, o meu pedido hoje, em especial, é que quando uma das histórias compartilhadas aqui nesse canal tocar você profundamente, feche os olhos e pergunte-se: a quem poderia eu compartilhar essa história agora? Alguém que lhe é em importante consideração. Pode vir à sua mente, né? Então, procure então essa pessoa, seja por chamada ou mensagem, e conte a história, dizendo que ela levou, que a história, né, o levou a pensar na pessoa. Fazendo isso, a história passa a ter um sentido ainda mais profundo para você, né? Um ponto de conexão entre você e essa pessoa. Então compartilhe com seus colegas de trabalho, vizinhos, familiares, em casa, pode ser nos intervalos do trabalho, né? Entre um cafezinho e outro, ou até mesmo em uma fila, né? Onde a gente aguarda pela nossa vez, usando esse tempo aí de uma forma bastante tranquila, né? Mais importante ainda é que se possa aproveitar a história como um ponto de partida para você contar a sua própria história. Então, às vezes a gente pega a história de alguém, se identifica e a gente sempre lembra algo que nos aconteceu bastante semelhante e a gente sempre complementa, né? Contando a nossa própria história, quer seja ela baseada em fatos reais ou da fonte da nossa imensa imaginação e criatividade, né? Bom, então todo esse processo de escrever, ler, compartilhar, contar suas histórias e ouvir as dos outros pode ser extremamente transformador. Histórias são poderosos instrumentos que liberam nossas energias, que são capazes de curar, integrar, expressar e fazer crescer, né? É um processo inconsciente, mas eficaz. Esse pretende ser um caminho para deixar liberar o fluxo de emoções reprimidas e facilitar o diálogo e a troca na família e entre os amigos, né? Então, qualquer roda que a gente está de amigos, sempre tem uns causos, né? Isso é muito gostoso. Então, imagina, por exemplo, em volta de uma lareira, ou na praia, ou num churrasco, ou numa mesa de jantar. Então, é sempre muito gostoso, né? A gente compartilhar, tanto aquelas histórias que fazem a gente rir bastante, de doer a barriga, né? Como aquelas histórias que são mais sentimentais e fazem com que a gente sinta muita compaixão pelo outro, né? Também eu quero estimular você a contar a sua história, né? Então, a gente nunca sabe o quanto essa história pode tocar alguém, pode ajudar de fato alguém, né? Então, através das histórias, a gente pode aprender e pode ensinar. Assim como a música, a dança, a pintura, entre outras formas de expressão, cada uma delas traz em si uma mensagem, que é uma semente, né? Então, eu espero sinceramente poder ser a condutora dessa semente através das leituras próprias ou compartilhadas. E por que não uma história sua também? E que isso possa ajudar as pessoas a amar e viver mais plenamente. Se conseguirmos introduzi-los nesse caminho, eu vou ficar muito feliz por ter atingido o que desejo para mim e para você. Então, eu gostaria de receber por escrito ou ouvir de você sua história ou aquela história que você ouvia quando criança e quanto ela foi especial para você,
qual o impacto que essa história teve na sua vida, né? E se me permitir divulgar aqui, para que ela germine nesse terreno fértil da imaginação e pulse nos nossos corações, vai trazer muito conforto e alegria, tá? E hoje eu separei 3 histórias para compartilhar. Se alguém que lhe importa vier à mente, siga o fluxo. Até mais! História número 1. O título é Quando Mamãe Veio para o Chá. Eu não tinha ideia de que ela estaria ali. Já tinha até ensaiado as desculpas para sua ausência. Quando minha professora de economia doméstica anunciou que haveria um chá formal para mães e filhas na escola, eu tinha certeza de que minha mãe não estaria presente. Assim, não vou esquecer da minha surpresa quando entrei no ginásio lindamente decorado e ela se encontrava lá. Olhei para minha mãe, sentada calmamente e sorrindo. E imaginei todas as manobras que aquela mulher extraordinária teve de fazer para participar comigo daquele chá. Quem estaria tomando conta da vovó? Depois do derrame, ela dependia totalmente de mamãe. Minhas 3 irmãs pequenas chegariam da escola antes de ela voltar. Quem as receberia e as ajudaria com os deveres? Como conseguira chegar? Não tínhamos carro e ela não podia pagar um táxi. Teve de caminhar um bom pedaço até o ponto do ônibus e mais 5 quadras até a escola. E ainda havia o lindo vestido vermelho, com florezinhas brancas, bastante adequado para a ocasião. Ele destacava o prateado que começava a aparecer no seu cabelo escuro. Não havia dinheiro para roupas novas, e eu sabia que ela fizera uma dívida na loja da nossa cooperativa para comprá-lo. Fiquei tão orgulhosa, servi-lhe o chá, com o coração feliz e agradecido, e a apresentei sem timidez ao grupo. Sentei-me à mesa com minha mãe naquele dia, exatamente como as outras meninas, e isso teve um imenso significado para mim. Seu olhar cheio de amor me dizia que ela entendera aquele sentimento. Nunca me esqueci daquele chá. Uma das promessas que fiz para mim mesma foi de me empenhar ao máximo para estar sempre perto dos meus filhos. É uma promessa difícil de manter no mundo agitado de hoje, mas a lembrança do que se passou comigo e minha mãe e da importância que isso teve em minha vida serve de estímulo para qualquer esforço. Basta que eu pense no dia em que mamãe veio para o chá. Essa história é da Margie M. Coburn. Segunda história. Título: O Compromisso. Um domingo, perto do dia de Ação de Graças, Angus MacDonald, membro da minha congregação, falou-me do nascimento do seu neto, o pequeno Angus Larry, e me pediu para oficiar a cerimônia de batismo. O conselho da igreja se mostrou relutante, porque a família da criança vivia em outro estado, pois ao batizar, assumimos o compromisso de apoiar e orientar aquela criança. Mas a vontade de Angus prevaleceu e o batizado se deu no domingo seguinte. Estando presentes os pais Larry, Sherry, os avós Angus, Minnie e muitos outros familiares. Em nossa congregação, há o costume de o pastor perguntar: quem é o responsável por esta criança? Nessa hora, toda a família se levanta e permanece em pé
durante o batismo. Então, com Angus Larry em meus braços, fiz a pergunta e todos os parentes se levantaram. Depois da cerimônia, todos foram para casa e eu voltei à igreja para apagar as luzes. Uma mulher de meia idade estava sentada no banco da frente. Ela parecia procurar as palavras e se mostrava hesitante, sem sustentar meu olhar. Finalmente, disse chamar-se Mildred Corey. Falou sobre a beleza da cerimônia de batismo. Depois de outra grande pausa, acrescentou: Minha filha, Tina, acaba de ter um bebê. Deve ser batizado, não é? Sugeri que Tina e o marido me telefonassem para falarmos sobre o assunto. Mildred hesitou novamente. Me olhando de frente pela primeira vez, ela disse: Tina não tem marido. Está com 18 anos e foi crismada nesta igreja há 4 anos. Ela costumava vir para o encontro dos jovens, mas conheceu um rapaz que não estudava. Depois veio o resto da história. E então ficou grávida e resolveu ter o bebê. Ela quer batizá-lo na sua igreja, mas está temerosa de vir falar com o senhor, reverendo. Ela deu ao bebê o nome de Jimmy. Logo, levei o caso ao conselho da igreja. Fizeram-se algumas perguntas sobre o compromisso que Tina deveria assumir ao levar o bebê para ser batizado. Observei que, como ela e o filho viviam na cidade, nós poderíamos dar-lhes apoio. O problema real era a imagem que todos tínhamos na cabeça. A jovem Tina, com o pequeno Jimmy nos braços, o pai ausente, Mildred sendo a única a se levantar quando eu fizesse a pergunta. Doía em todos imaginar isso, mas o conselho aprovou o batismo, marcado para o último domingo do Advento. A igreja estava cheia, pois era o último domingo antes do Natal. Tina percorreu rapidamente o corredor central, tremendo ligeiramente, com seu bebê de 1 mês nos braços. A imagem daquela jovem mãe, tão sozinha, mostrava como seria dura a vida daquele par. Comecei o ofício e então, olhando para Mildred, fiz a pergunta: quem dá apoio a esta criança? Fiz um sinal com a cabeça para Mildred e sorri, indicando que se levantasse. Ela se levantou devagar, timidamente, olhando de um lado para o outro, e então me sorriu também. Eu ia continuar a ler as orações, quando ouvi um movimento nos bancos. Angus MacDonald se levantou com a Minnie a seu lado. Então, um outro casal de idosos se levantou, e a professora da 6ª série da escola também. Mais um casal jovem, e logo, antes que meus olhos incrédulos, toda a comunidade estava de pé, apoiando o pequeno Jimmy, se comprometendo com ele. Tina chorava. Mildred se segurava no banco, procurando se manter firme. A escritura daquela manhã era de João. Abre aspas. Considerai com que amor amou o Pai, para sermos chamados filhos de Deus. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor em nós é perfeito. No amor não há temor, pois o amor perfeito
livra-se do temor. Fecha aspas. Naquele batismo, essas antigas palavras se tornaram vivas, tomaram corpo e todos puderam sentir isso. Essa é uma história contada pelo reverendo Michael Lindvall. História número 3. Título: Movendo Montanhas. Havia no Andes 2 tribos em guerra. Uma vivia na parte baixa, a outra na parte alta das montanhas. Um dia, a parte baixa foi invadida pelos povos do alto, que além de saquearem os inimigos, raptaram um bebê e o levaram para as montanhas. Os povos da parte baixa não conheciam os caminhos usados pelos povos da montanha. Não sabiam como chegar ao alto, como chegar aos inimigos ou rastrear seus passos pelos terrenos escarpados. Mesmo assim, enviaram seus melhores guerreiros para subir a montanha e trazer a criança de volta. Os homens tentaram diferentes métodos de escalada. Primeiro um caminho, depois outro. Após vários dias de esforços, não tinham subido nem 500 metros. Sentindo-se impotentes e sem esperança, os homens da parte baixa consideraram a causa perdida e se prepararam para voltar para sua cidade. Enquanto arrumavam o equipamento para a descida, viram a mãe do bebê andando na direção deles. Perceberam que ela estava descendo a montanha que eles não tinham conseguido subir. E então descobriram que o bebê estava amarrado às costas da mulher. Como era possível? Um dos homens a saudou, dizendo: Nós não tivemos êxito em subir a montanha. Como você chegou ao alto se nós, os homens mais fortes e capazes da cidade, não conseguimos? Ela encolheu os ombros e respondeu: É que não era o filho de vocês que estava lá. Essa é a história de Jim Stovall.